os irmãos ofertaram para os irmãos lá. E também não foi precioso, porque nós levamos, eu acho que 12 Bíblias, 12 harpas, 10 harpas, 15, né? E também levamos, acho que uns 8 cestas básicas, mais ou menos, 5, 6, 7. Não, tinha mais. Tinha mais, uns 7 mais ou menos. Mais ou menos 7. E também levamos muita roupa. No meu carro foi só eu e a irmã Linda, e o resto foi só de coisa. Levamos os irmãos. E também a nossa passagem por lá foi muito edificante para os irmãos que estão lá, pois eles se sentem solitários, né? Porque o irmão é um casal e as irmãzinhas que se reúnem lá, o filho dela e outros irmãos de outra localidade, que fica próximo lá. Então, são pessoas carentes, e eu acredito que mais carente ainda do ponto de vista da palavra. Porque nós sabemos que, infelizmente, quando nós falamos da instituição, quando nós falamos do Evangelho, tem muita gente que está sendo evangelizada. É muito conhecido o Evangelho, mas o Evangelho da mentira, o Evangelho do engano. E as multidões e multidões que estão sendo conduzidas a esse Evangelho, a essa porta larga que conduz à perdição. Domingo passado nós disputávamos na palavra sobre a porta estreita. E muita gente entende, a maioria da cristandade entende que aquela porta estreita é o mundo de pecado. Lá no mundo. A porta larga, exatamente, muito bem. A porta larga é o mundo de pecado. Só que a porta larga, no contexto, é o sistema religioso. Porque se você for continuar descendo na palavra, Mateus 7, você for lendo a partir do verso 13, e você for lendo os sucessivos versículos, você vai ter a compreensão de que aquela porta larga não é o sistema religioso, não é o sistema mundano, né? Os atrativos e os pecados do mundo, mas é esse outro mundo, que é um mundo voraz, terrível, que é o mundo religioso. Que ofuscam, cega as pessoas, para que as pessoas não consigam encontrar o caminho. Eu estava lendo em Atos, de manhã cedo eu não me acordei, eu me deitei, mas tinha um colo angelical de ronco, que aí eu não consegui conciliar o sono. Colo angelical de ronco, sabe? É muito bom. Então eu levantei cedo e fiquei lá fora, mais ou menos, não era nem 6 horas, 5 e pouco. Eu fiquei com as escrituras lendo, estava lendo em Atos. Quando a passagem de Atos também não me lembro. Que fala sobre perseguindo os seguidores do caminho, falando contra o caminho, né? Então a igreja, em Atos, ela também é chamada de um caminho. Um caminho. E esse caminho é Cristo. Esse caminho é Cristo. Mas esse caminho, ele é encontrado com aqueles que pregam o caminho. Então você tem muitos caminhos. Então alguém chega para você e diz, esse é o caminho aí, pode ir. O sujeito vai para aquele caminho. Ele vai por caminhos sinuosos, tortuosos, caminhos que no final é um abismo. E
temos que atentar para essa realidade. Será que caminho é esse? O caminho que muitos têm mostrado, o caminho da permissividade, um caminho do evangelho que aceita tudo, do evangelho mundano, do evangelho mercantilista, comercial. Né? Então nós temos que prestar atenção, nós não estamos brincando de servir a Deus, nós somos chamados pelo Senhor para andarmos em novidade de vida. Estava até mostrando, compartilhando com a irmã Miúda, né? E falando acerca de 1 Tessalonicenses, capítulo 5, e verso 23. Que diz que o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo. Aí, ponto e vírgula, e todo o vosso espírito, alma e corpo sejam plenamente conservados e irrepreensíveis para a vida do Senhor. Então, esse é o propósito de Deus, nos conduzir nesse caminho glorioso, o caminho de uma novidade de vida. E voltando, não fugindo do foco do assunto, então aqueles irmãos, a eles, foi imputado um caminho totalmente diferente, totalmente adverso. Hoje nós temos visto, irmãos, de forma tão maravilhosa aos olhos humanos, essa realidade que tem sido ensinada nas religiões com relação a Cristo, Cristo da prosperidade, o Cristo da cura, o Cristo da libertação, né? E quando nós olhamos, não vemos nada de libertação. Quando nós olhamos de fato, por trás dos bastidores, nós não vemos curas, plenas curas, como havia no tempo dos apóstolos. Não é que Deus não cura, Ele continua curando, Ele continua libertando. Agora, nós temos que entender aqueles que fazem por Deus ou que fazem para se mostrar. Eu estava conversando com a irmã Mia. Achei interessante uma coisa que eu fui no carro, conversando com a irmã Mia, e ela nós conversamos bastante. Ela falando que uma certa vez ela foi, no dia de Iemanjá, para a praia, juntamente com a cidadã lá que se intitula pastora, né? Para fazer o desafio contra os demônios, desafiar o diabo. Então foram lá para a praia, na praia no dia de Iemanjá. E disse que veio de lá um cabo tonhônico, né? Um pedaço de pau na mão. Eu estou falando assim, acabou, né? Um pedaço de pau na mão e disse, olha, vocês não se metam a besta de perturbar o nosso trabalho, não, que eu meto cacete para cima de vocês tudo. Não faz assim, irmão? Irmão, é brincadeira um negócio desse. Então, os demônios, quando o Senhor não dava a caça de demônios, o Senhor, quando vinham os demônios, Ele mandava que se calasse. Ele não permitia nem que eles falassem. Mandava que se calasse, para que não houvesse alarde, para que não houvesse, não atraísse as multidões, as pessoas. Nós não vemos também os apóstolos desafiando demônios. Eles repreendiam os demônios e saíam. Senhor, bastava uma palavra dele. Os apóstolos também. Hoje em dia ficam conversando com ficam questionando. O que você vai fazer aqui? Ainda pergunta. Por que você está nos ordenando? E parece até um repórter com o microfone na mão entrevistando o demônio. Sim, diga aí, demônio. Você vem da onde? De que lugar você é? Como é que você é? Como é teu nome? Mentiroso dele. Tu é filho de quem, demônio? O que você vai fazer na vida dele? O que tu vai fazer na vida dele? Rapaz, o que o demônio vai fazer na vida de uma pessoa, se não destruir, atrasar, atravancar a vida dele? Então fica perguntando, fica entrevistando, fica dando ênfase a esse tipo de coisa. Nós temos um relato nas escrituras dos filhos de um certo rabino chamado Belgas, né? Que diz que ele tinha 7 filhos exorcistas. Era desse tipo que andava à caça de demônios. Aí, quando viu uma pessoa endemoniada, ia lá atrás de desafiar o demônio. E disse que ele chegou lá, e eles chegaram lá e disseram: eu te conjuro em nome de Cristo que Paulo prega, né? De Jesus Cristo que Paulo prega. Aí o demônio disse:
sabia quem era Cristo e muito bem quem era Paulo. Mas vocês, eu não sei quem vocês são. E diz as Escrituras que ele se assenhorou de 2 deles, os outros fugiram e ficou 2 lá, saíram de lá nus, despidos, que o demônio pegou e fez a festa com ele. Então, resumindo, esse tipo de evangelho que tem sido apresentado, e nós temos que entender uma realidade que se faz urgente, que se faz necessária, essa nova realidade do presente momento, de uma restauração da verdade, de um despertar da consciência das pessoas de volta à palavra de Deus, de volta às Escrituras. Quantas experiências negativas, irmãos, não já tiveram em deixar de lado a palavra para ir ouvir oráculo, para seguir oráculo de homem? Na verdade, meus irmãos, o que nós estávamos falando? Não, agora vocês não precisam, não podem, deixa a Bíblia aí, está aqui os livros, vocês vão de agora pregar baseado nessa literatura aqui, do irmão fulano. Né? E aí tem muitos vivendo esse tipo de evangelho. E que na realidade isso não é um evangelho, é outro evangelho, porque termina sendo um evangelho baseado em fulano de tal. O evangelho baseado em fulano de tal. O evangelho baseado em Ellen White, o evangelho baseado em Levi, o Dom Mulan, né? O evangelho baseado no fulano de tal, no ciclano de tal. Então termina as pessoas fugindo da pureza, da simplicidade que há no evangelho. Como Paulo falou em 2 Coríntios capítulo 11. Né? Temo que assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim de alguma forma sejam corrompidos os vossos sentidos e se apartem da simplicidade que há em Cristo. Porque se alguém for vos pregar outro evangelho, além de que já nos temos anunciado, né, por razão sofrereis, né? Porque se alguém vos pregar outro Espírito, outro Jesus, ou outro evangelho, como diz, por razão eles vão ter prejuízo, vão ter dano. Aquilo será danoso na vida daquelas pessoas. Então, hoje, há uma urgência de se levar as pessoas a esse caminho, conduzi-las nesse caminho. Claro, os irmãos lá daquela localidade e quantos outros que entendem um evangelho diferente, um evangelho comprometido com o sistema financeiro, ou quando não, com esses desvios da palavra. Aí muitas vezes as pessoas chegam ao ponto de perguntar: irmão, você acredita nisso? Irmão, você acredita nisso? São esses questionamentos. Porque se dão tanta ênfase a certas passagens das Escrituras, que a pessoa termina achando que quando alguém não dá ênfase a certo tipo de coisa, porque a própria palavra não nos inspira a isso, as pessoas acham até que isso daí não acredita no Espírito Santo. Eu vou só contar algo aqui para os irmãos rápido. Eu, aqui no Siqueira, alguns anos atrás, conheci um cidadão lá no Jereissati, já no tempo que eu passei um período na Babilônia. Esse período que eu estive lá, eu conheci um irmão chamado José Antônio Martins, era o nome do senhor, Antônio Martins. E esse sujeito, irmão, parecia até uma coisa assim de brincadeira. Ele tirava o sapato dele, tirava a meia do pé e fazia só assim. Aí ele ia lá na Bíblia, os lenços e avental de Paulo, que as pessoas pegavam e eram curadas, né? Ele saia com a meia derrubando o corpo. Era isso? Tirava a gravata, Antônio Martins. Aí não se esquece que ele fora o próprio Cristo. É. Ele jogava, eu falei, Antônio Martins, você nem se tocou, né? Ele jogava o paletó e as pessoas. Daí. Irmãos, e esse capa fez um sucesso. Corria lá, corria cá, era poder, sapateava, saía sapateando. O homem era cheio de poder. E quando ele chegou lá no Jereissati, na congregação, um certo irmão, que até pedreiro, ele é lá do terreno do Timbó, irmão Pereira. Não sei se o irmão conhece, irmão Pereira.
lá do Timbão, não sei se é Francisco Pereira, eu que é pedreiro. Francisco Pereira, um baixo forte, gente muito boa. Eu sou muito sincero. Aí ele chegou para mim e disse, Marcos, cuidado, mano, aquele Maso, chamava Maso, Antônio Martins, ele é assim. Isso é mesmo, tudo isso, tá com um tão cheio de poder daquele jeito. Pois ele é isso, irmão. Me contou, me passou todo o relatório, né, a ficha dele. Quando ele chegou na congregação, o pastor disse, não, vai vir um grande homem de Deus para trazer a palavra de Deus. Eu acho que o Coutinho lembra. O Coutinho reuniu comigo lá. E eu falei para os irmãos, vai chegar esse indivíduo aqui, eu quero, olha, os irmãos ficam tudo calados. Não dê atenção ao que ele vai fazer aqui. Fiquem calados, não dê atenção. Porque o que ele quer é ser ovacionado pela igreja. O que ele quer é ser glorificado. Porque ele vai apresentar todo o teatro dele, ele quer glorificação. E toda honra e toda glória nós devemos dar ao Senhor. E a centralidade da reunião, do culto, deve ser ao Senhor. Amém. Irmãos, o que foi acontecer? Esse sujeito chegou lá, cantando logo carro, trem de fogo, não era, irmão? Era um trem de fogo. Não é nem carro. Não era carro não. Ele começou, irmão, cantando um trem de fogo. E era um trem de fogo e tal, e cantou. E os irmãos lá, desse jeito aqui, tudo Quietinho. tudo frio, já igual o Marcos Pai, mano. Tudo cru. Lá. E o pastor, rapaz, o que está acontecendo? Aí ele olhava assim para o pastor, fazia assim, não sei assim, pastor, cadê ele? E ele, irmãos, dê glória a Deus, irmãos e tal. E ele tentando agitar mais prático do que o Celso Portioli, né? E que é o Gugu e Faustão tudo junto, não dava nem para ir com ele. O cara era bom de auditório. Né? E ele olhava para o pastor e tentando fazer os irmãos, nada, todo mundo calado. Aí quando terminou o culto, ele chegou para o pastor, pastor, essa igreja aqui está carregada, aqui tem coisa boa, né? O negócio aqui está pesado, viu? Aqui tem muito espírito aqui. Olha, o espírito era ele. Muito espírito aqui, tem. Aí o pastor disse, mas o que está acontecendo, Marcos, os irmãos? Não, pastor, não sei não, depois eu converso com o senhor. E só sei, irmãos, que ou eu chamei o pastor de particular e falei na mesma hora, eu estou bem lembrado que faz muito tempo. Já está com muitos anos. Então, o que aconteceu foi que ele não fez nada. Saiu de lá, caladinho, aleluia, porque não teve como ele falar. Mas o que foi que aconteceu? Quando eu contar a história, ele veio para cá. Esse sujeito tinha saído lá de Tabuleiro, ele era um ex-presidiário, tinha saído de Tabuleiro, tinha deixado a esposa com 2 filhos e um na barriga, tinha roubado a filha do irmão lá do Maracanaú, lá do Gereissati. Tinha um irmão, parece que era policial civil, tal do Palácio, não sei se você fala nele. Palácio, né? O pastor Simão pagou uma quantia para o Palácio para arquivar o negócio lá dos tiros que ele atirou na casa do pai da moça. Foi lá, além de fazer isso com o pai, o cidadão, que era crente, ainda deu uns tiros na porta do outro. E era o irmão, né? Cheio de poder. Aí pegou arquivaram para que o delegado não fizesse um inquérito, né, ou facilitasse para ele não descer, porque ele já tinha fichado, ele já era fichado, né, não era primário. Aí só sei que pegaram ele e levaram para Brasília. Foi nessa época que ele veio de Brasília, que ele veio fazer todo esse sarapatel no Gereissati, né. Aí veio para cá, veio congregar com o irmão Abraão, que o irmão eu conheço muito bem o irmão Abraão, pastor Abraão. Né? Veio para cá, o Abraão chegou aqui, me falou acerca dele, irmão, chegou um grande homem de Deus, e tal. Aí colocou ele lá em cima, né? Exaltou demais, aí eu fiquei calado, não disse nada. Porque se eu fosse dizer, o camarada disse que eu não tenho o Espírito Santo, sou contra o Espírito Santo. E se eu fosse dizer que ele era um enganador, ele disse assim, irmão, está contra o poder de Deus. Então o que aconteceu foi que ele enganou, deu um golpe tão grande com o povo do Abraão que ainda hoje ele anda chorando. Comprou um carro e parece que vendeu o carro, que manchou o carro
Ou foi uma coisa aí que aconteceu que ainda hoje eles lamentam nessa situação. Então, irmãos, isso aí é outro evangelho, não é o evangelho da verdade. E como tem esse cidadão, tem milhares deles assim, enganando os irmãos que não conhecem as Escrituras. Como a nossa amada irmã Manuel leu lá em Atos, ontem, você leu uma passagem de Atos 20, Atos 20, 32. que fala com relação à palavra, que é muito interessante, porque ele toca nessa questão da palavra. Então, se faz necessário na igreja que nós possamos dar 20, crédito. 32. Eu queria que você lesse. Recomendo-vos ao Senhor e a palavra da sua graça. Agora, pois, recomendo-vos ao Senhor e a palavra da sua graça, que tem poder para vos edificar e dar herança entre todos os que são santificados. Pronto. Recomendo-se ao Senhor e a A palavra palavra da sua graça, palavra da sua que tem poder que tem poder para vos edificar para santificar. e dar herança entre todos os que são Da herança de santificados. todos os santificados. Irmãos, eu nunca me iludi com esse tipo de evangelho da cura divina. Porque eu já vi hoje um fulano ser curado de câncer e alguns anos depois ele morreu do coração. Ou vice-versa. Então, eu já vi pessoas serem agraciadas por riqueza e terminarem morrendo na miséria. Então, essas coisas aqui, Paulo disse, se nós esperarmos a Cristo somente aqui nesse mundo, nós somos os mais miseráveis de todos os outros. Então, e também o Senhor mesmo disse que os sinais seguirão aos que creem. Não é os que creem seguir os sinais. Estão invertendo as coisas. Não é que nós vamos seguir, nós vamos seguir os sinais. Mas é os sinais que haverão de seguir os que creem. Então, há uma necessidade que se anuncie o Evangelho a essas pessoas. Porque elas estão no engano. Muitas vezes nós não estamos pregando o Evangelho, na realidade estamos pregando o Evangelho. Porque essas pessoas não ouviram o Evangelho. O Evangelho da verdade não. Eles ouviram um outro Evangelho, que Paulo fala. Se alguém vos pregar outro Jesus, né? Ou em Gálatas capítulo 1, outro Evangelho, que já vos temos anunciado, né? E ele já tinha anunciado, quer dizer, que seja anátema. Porque Paulo, ele não já pregou, não levou o Evangelho para os irmãos da Galácia? Então ele falou, se alguém vos pregar outro Evangelho, além do que já temos vos anunciado, que seja anátema, que seja maldito. Então o Evangelho está na palavra. Então alguém chega com um Evangelho fabuloso, esse Evangelho de fábulas, esse Evangelho de poder e de milagres, o que é que tem gerado esse Evangelho de poder e de milagres? Tem enriquecido a muitos, né? Segundo a revista Forbes, aí vocês, os irmãos, veem aí a quantidade de líderes multimilionários, ou até porque não dizer bilionários, com esse Evangelho, e são muito gratos ao diabo. Porque ai desse povo se não fosse o diabo. Se não fosse eles estavam tudo acabados, porque eles vivem porque eles fazem ele real, eles fazem do mal, eles engrandecem ao adversário. No momento que você sai da sua casa, em vez de para ir pregar o Evangelho, para ir promover esse tipo de Evangelho, nós vamos ali porque nós vamos expulsar demônio. Ele está cheio de macumbeiro, nós vamos lá para expulsar aqueles demônios, para libertar aquelas vidas. Então você vai promover um outro Evangelho. Agora, quando isso acontece naturalmente, dependendo da circunstância, aí é outra coisa. Não é verdade, meu irmão? Sim. Se você está no canto e alguém possa estar possessa, e você tem ante Deus esse dom para repreender aquele espírito, amém, sim. Isso aí é maravilhoso aos olhos de Deus. Sim. Porque você vai, de fato, exercitar o dom que Deus te deu. Então, irmãos, que nós possamos nos libertar desse conceito de achar que essas pessoas aí já ouviram o Evangelho.
que eles já estão no Evangelho. Eles não estão no caminho, meus irmãos. Eles estão, como eu falei, em outro caminho que não é o caminho. Porque o caminho da igreja é totalmente diferente desse caminho que nós temos visto. E nós precisamos nos despertar e ter o sentimento de falar desse evangelho. Tá aí o irmão Gerson falando no videoconferência que o irmão abriu espaço para que quem quiser participar, né, possa participar. Quer dizer, essa é uma forma que vai se utilizar da internet para evangelizar essas pessoas no caminho, né? Na verdade, poderíamos até usar esse termo, né, meu irmão? Evangelizá-los no caminho. Porque essas pessoas não têm ainda encontrado esse evangelho. Vocês imaginem, irmãos, há muitas fortalezas, né, que devem ser aniquiladas, né, da mente, né? Porque o Senhor ele quer destruir essas fortalezas. Esses entendimentos, essas compreensões, essas concepções que nos foi ensinado, é assim, ó, o Evangelho é desse jeito. Alguém te ensinou e você acredita que aquilo é verdadeiro. E você defende aquilo com unhas e dentes. Então você precisa se voltar para a palavra. A irmã Mira me fez uma série de perguntas com relação ao Evangelho. A gente via que estamos no carro, né? Eu disse, irmão, você acredita nisso? Não, acredito que está na palavra. Não é, irmã Mira? Está na palavra. A gente tem que acreditar no que está na palavra. Não tem? Então, nós não podemos desacreditar no que está na palavra. Agora, isso quando acontece, é quando, se eu tenho um dom de Deus, que esse dom possa ser exercido, quando Deus realmente ele me toca, ou ele nos toca, para que esse dom seja exercido. Não eu simplesmente sem sentir no meu íntimo e digo assim, eu tenho o dom de curar. Tem um doente, não, pode deixar que eu curo, eu tenho um dom. Aí você vai lá e vai orar. Eu vi um irmão passar uma vergonha tão grande, porque ele tinha uma irmãzinha cega de muitos anos, uma senhora de idade, e ele era lá na terra do Gereissati, só que era lá na Maraponga, na Rodolfo Marcial, e na esquina que vai para Martimora. E esse irmão José Rodrigues, você chegou a conhecer o José Rodrigues, né? E ela com mensagem. Esse irmão José Rodrigues é o pai de Salomão, o irmão Antônio conhece, o irmão Lauro também conhece. Ele chamou a irmãzinha para frente, vem cá, minha irmã. O Senhor Jesus está me dizendo que você vai receber a cura hoje. Lá era o pessoal era um pegado de fogo tão grande que eu tinha até medo de entrar para não me queimar, né? Mas eu ficava vendo aquele fogo, sabe? Vendo aquilo ali tudo. E ele chamou. Quando eu estou falando isso, não é que eu quero dizer para a irmã Mirna que o Senhor Jesus não cura, que ele não pode usar de poderes, de milagres. Usa sim. Ele fala, ele pode. Naquele dia o Emanuel ele rudia um pouco com medo de falar, ou talvez até com receio de alguém, não sei. Com relação ao o Gerson fez uma pergunta, porque o Emanuel é muito meticuloso, muito cuidadoso. Eu às vezes sou assim meio doidado, e eu digo, se eu tenho que dizer, eu digo, se a irmã quiser acreditar, acredite, se não, vá para a palavra e está lá, né? Quando o irmão perguntou se alguém podia receber a revelação, não foi, Gerson? O Gerson perguntou. Sim, Deus pode revelar, para alguém para falar. Mas quando ele revelar, não é verdade? Quando ele revelar. Agora eu assim, simplesmente eu dizer aqui alguma coisa, dar um prognóstico aqui, ou profetizar algo que não tem sentido, ou por uma coisa óbvia, eu falar aqui de coisa óbvia da vida dos irmãos, né? É como eu chegar para o irmão Noé, você é um servo de Deus, você é um servo fiel, você é um homem santo de Deus. Não vou dizer isso não, isso aí não está correto dizer isso não, de ninguém. Ninguém pode dizer isso de ninguém. Agora até mesmo exortar, aí até que se pode ter mais base, né, a exortação. E a maioria dessas profecias são assim, né? Então, há um cuidado para que a gente possa perceber aquilo que é de Deus, aquilo que está
conforme a palavra de Deus. E o irmão chamou a irmã. A irmãzinha foi toda se tremendo, chorando de felicidade. Quem não iria, né? Ele disse que o Senhor estava revelando que ele ia ser curado naquele momento da cegueira. E os irmãos ficaram tudo acreditando. Né? O templo lotado, e todo mundo ficou glorificando a Deus, irmão. Mas era um clamor tão grande, quem é que não ficava, né, irmão? Enquanto todo mundo estava alegre, todo mundo cheio da alegria, chorando, eu lá, meu Deus do céu, como é que a pessoa diz um negócio desse? Não, eu senti que ali não era o falar de Deus. Eu fiquei preocupado, parente, meu pai, como é que a pessoa diz um negócio desse? Meu irmão, a irmãzinha, do jeito que estava cega, saiu lá de dentro do templo. E ele entrou no buraco que ninguém nunca viu mais ele naquele dia. Envergonhado. Porque ele falou algo que o Senhor não mandou que ele falasse. Irmãos, quando Deus manda, eu creio que é algo diferente. Eu não vou dizer que até agora eu não senti quando Deus falou para me mandar fazer algo assim tão grandioso. Né? Eu creio que Deus já tenha usado alguém para falar assim, para dizer assim. Mas se você não sentiu que Deus, você não sentiu algo, ou você sentiu na sua mente, não vai, irmão. Não vá na onda da sua mente. Porque a mente do homem é enganosa. E o coração também. Enganoso é o coração do homem. Então nós temos que ter muito cuidado. Quando nós nos voltamos para a palavra, aí, meu irmão, não tem equívoco. Foi o que nós falamos, aliás, o Emmanuel falou ontem, em Hebreus capítulo 4, verso 12. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, mais penetrante do que a espada de dois gumes, que penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. E ela é viva e eficaz, e apta para discernir os pensamentos e as intenções. A intenção dele, irmãos, era se exibir, era mostrar que era poderoso. E aí foi discernido. Todos viram ali, caiu por terra, né? A condição dele. Eu acho que agora, dali para frente, ninguém mais acreditou quando ele chamasse alguém para receber a cura, o milagre. Então, irmãos, nós temos que nos voltar para a palavra. Quando nós nos voltamos para a palavra de Deus, nós estamos ouvindo falar de Deus na nossa vida. Eu vi, irmãos, lá nas quadras, né, ali no Parque Lusadiana, o irmão pregando, um irmão assim, desses irmãos bem entusiastas, né, assim, dizer assim, eu não preciso dessa franga de urubu debaixo do braço, não, e rebolou a vida assim. Eu tenho o Espírito de Deus. O Espírito de Deus me usa. Eu vi, irmão. Eu vi. Misericórdia. Então, meu irmão, isso aqui é a palavra de Deus. Isso aqui veio por preço de sangue. Muitos morreram para nos deixar essas escrituras. Eu estava falando lá para os irmãos, já falei isso aqui na quinta-feira, que existiam os irmãos por volta de 1700, ou 1117, eu acho que foi um pouco antes da época de Francisco de Assis, que foram os valdenses, que eles, perseguidos pelo catolicismo, eles, não existia imprensa, a imprensa só veio existir na época de Lutero, né? Século XVI, se não me engano, foi no século XVI, não foi não, a imprensa. Então, não existia imprensa. Só depois foi que João Gutenberg inventou há uns anos a imprensa. Aí a Bíblia passou a ter muitas Bíblias, né? Então era copiado na mão. Era copiado na mão. E os valdenses, quando a Inquisição vinha, né, tomando tudo quanto fosse escrito das Escrituras, rasgava queimando, né? O que eles faziam? Eles decoravam livros inteiros da Bíblia. Aquela família, tinha uma família lá, a família do Estevão, vai decorar Apocalipse, a família do irmão Raimundo vai decorar a Epístola de Gálatas. Então cada um vai decorar uma parte. E a família do irmão fulano vai decorar Mateus. Aí tinha um trabalho, decorava, tinha que ficar lendo, relendo até ficar na mente. Ali quando eles tomavam os escritos, automaticamente eles escreviam de novo, porque estava aqui no coração. Hoje nós temos essa Bíblia na nossa casa,
Quando a gente vai ler, é quando lembra, está lá jogado no canto, lá no meio dos livros profanos, e você nem sequer pega para ler. Né? E outros deixam de lado a palavra de Deus para ouvir espíritos enganosos, né? E deixar se guiar por isso, como esse cidadão que falou isso da Bíblia, que não precisava dessa franga de urubu debaixo do braço para pregar a palavra de Deus. Então isso é terrível. Então esse daí recebeu Cristo? Esse daí recebeu a palavra de Deus? Esse daí ainda precisa conhecer o Senhor. Precisa receber, na verdade, o Senhor Jesus Cristo. Precisa conhecer o caminho da verdade. Amém, irmão? Então que Deus nos abençoe em que nós possamos, de fato, não nos entristecermos. Ai, mas nós não estamos pregando o Evangelho. Estamos pregando o Evangelho. Estamos lutando com o propósito de levar o entendimento do caminho da igreja. Porque aí alguém vai dizer, não, você está falando mal das igrejas. Mas a igreja só existe uma, irmão. Você está falando mal das religiões. O nosso propósito não é falar mal desses irmãozinhos. Eles são vítimas. Nós queremos levar a eles, fazer com que eles possam compreender o caminho, o verdadeiro caminho. Porque existem muitos caminhos. Irmão. Achei muito interessante o que o Manuel falou lá no Mendes, quando ele tocou num ponto. Muitas vezes ele toca num ponto como o irmão Pedro. O irmão Pedro também, numa mensagem, ele toca num ponto que você fica impactado com aquele ponto que ele cita. O Manuel citou na questão de que existem muitos caminhos, né? Existem muitos que adoram a Cristo, diz que serve ao Senhor. Só que eu não estou lembrado, eu sei que o Manuel, acho que ele ainda lembra o que ele falou. Mas na realidade não está servindo o Senhor, não. Está servindo o Senhor que alguém apresentou para eles. Mas não é o Senhor, o verdadeiro Senhor que está aí na palavra. Eu falei que a mãe pessoal disse, eu gosto de ir para aquele lugar porque ele fala de Deus. Muito bem, é isso aí, fala de Deus. Né? Ali é bom, eu gosto de ir para lugar que fala de Deus. Lugar que fala de Deus só o que tem, né? Agora, lugar onde Deus fala só na igreja. Pronto, é isso aí. Só na igreja Deus fala. Os outros cantos falam de Deus, mas Deus não fala lá. Aí é a diferença, né? Amém. E quando você for dizer isso, você tem que se especificar com a igreja, porque já que eles creem que a igreja é parede, você tem que dizer na igreja você, eu, aquele outro. Aí pergunta, mas qual é a igreja? Qual é a igreja? A maioria das pessoas. Aí a dúvida já surge em função. A dúvida já surge em função da falta de conhecimento da verdade. Né? Porque é interessante. Lugar A tem cura. Lugar B tem operações de milagres. Lugar C tem expulsão de demônios. Lugar D tem prosperidade. Mas nem A, nem B, nem C, nem D, se você perguntar o que é a igreja, eles vão dizer, aqui é a igreja, ó, na placa. Esse templo. Ou seja, o principal, o centro da verdade do Evangelho, que a gente costuma até dizer, a menina dos olhos de Deus, que alguns falam, né? Não tem esse termo na Bíblia, mas é um termo interessante. Porque na verdade a igreja é realmente algo tão precioso para o Senhor, que foi por causa, para poder gerar a igreja, foi que o nosso Senhor Jesus Cristo se entregou por nós na cruz. Né? Existe uma interpretação, irmãos, e não é essa interpretação das escrituras que nós compartilhamos, que é, a gente já se deparou com irmãos que vivem em igreja e que eles interpretam o seguinte, interpretam algo chamado de cessacionismo, né? E pelo que o Marcos compartilhou agora, né, o Marco é um dos irmãos que discorda, eu também não sou favorável a essa interpretação de que os dons do Espírito se restringiram à era apostólica. Terminaram em João, que foi o último apóstolo dos 12 a ser martirizado. Como nós
entendemos que o Espírito ele não muda, Deus não muda, da mesma forma o Espírito também não muda. Contudo, e consequentemente nós cremos que os dons do Espírito ainda existem, ainda são reais. Entretanto, a gente precisa entender qual é a verdadeira intenção de Deus com a igreja. Porque se eu disser, irmãos, que a verdadeira intenção de Deus na igreja é curar o povo de doenças físicas, eu não estou entendendo qual é a verdadeira intenção de Deus na igreja. Se a minha intenção, se eu digo que na igreja deve haver prosperidade material, e essa é a intenção de Deus, o final, o objetivo de Deus é nos abençoar materialmente, eu não entendo a igreja. Se eu disser que a finalidade da igreja é a expulsão de demônios, eu não estou entendendo, irmãos, a finalidade da igreja. Porque quando o Senhor gerou a igreja, a intenção do Senhor era clara. Era edificar para si próprio uma noiva. Edificar para si próprio um corpo. E que esse corpo seja exatamente o que ele é. Domingo passado nós estávamos na casa dos momentos e nós compartilhamos que quando Eva saiu de Adão, então Adão viu aquela mulher e disse: esta afinal é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ou seja, Adão reconheceu naquela mulher a auxiliadora que era da sua mesma natureza, ela era igual a ele. Porque antes, na passagem lá de Gênesis 2, Deus fez passar na frente de Adão todos os animais, não foi? Aí tem um versículo que diz: mas não se achou a auxiliadora que lhe fosse idônea. Dá a entender o seguinte, que Adão olhou todos os animais, procurou uma auxiliadora, mas que não tinha auxiliadora que lhe fosse idônea. Não tinha em nenhum animal um ser da mesma natureza de Adão. Mas quando Deus fez cair pesado sono sobre Adão e tirou da sua costela a mulher, a varoa, e edificou da costela de Adão a mulher, aí ele disse: esta afinal, aí sim, aí Deus tudo acertou. Esta afinal é osso dos meus ossos, carne da minha carne. Chamar-se a varoa, por quê? Por que ela chama-se a varoa? Porque do varão foi tomada. Ela é da mesma essência e natureza do varão. E se nós lemos, né, domingo passado, Efésios capítulo 5. Porque lá em Gênesis diz: deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher e tornar-se-ão os dois uma só carne. Paulo repete esse versículo lá em Efésios capítulo 5. Mas ele continua, ele prossegue, ele começa: deixará o homem, pois, a seu pai e a sua mãe, né, e se unirá à sua mulher e tornar-se-ão os dois uma só carne. Mas ele diz: grande é este mistério, porque eu me refiro a Cristo e à igreja. Nessa passagem está o verdadeiro objetivo de Deus com a igreja. É fazer da igreja uma varoa exatamente da mesma natureza do varão. Foi assim que ele usou a passagem de Eva e Adão para poder lá na frente mostrar. Isso, por quê? Aí a gente falou, quando o Senhor Jesus foi ferido no lado, lá na cruz, do seu lado saiu sangue e água. Os dois elementos que geram a igreja. Né? E só no Evangelho de João é que nós vemos a referência à água. Né? E saiu sangue e água, porque João estava próximo de Jesus, era o único dos apóstolos que estava próximo da cruz na hora da crucificação. Então esse é o verdadeiro objetivo de Deus, é que a igreja não seja da mesma essência de Cristo, seja da mesma medida de Cristo, a igreja seja da mesma natureza de Cristo. Como é então que a igreja vai ser da mesma natureza de Cristo? Aí é que entra a função dos dons miraculosos e a palavra. Porque os dons miraculosos, irmãos, eles surgiram na era apostólica com a finalidade de confirmar a palavra. Confirmar que a ação dos apóstolos provinha realmente do Senhor. Mas o objetivo principal dos apóstolos era pregar o evangelho do reino. Era levar a palavra da verdade, a palavra da vida para os que não tinham a salvação. E aí
Ao crer nessa palavra, as pessoas iam sendo salvas. E, consequentemente, maravilhas e milagres eram realizados pelas mãos dos apóstolos. É por isso que a passagem lá de acho que é Marcos, né? Marcos, né, Marcos? É, Marcos. Que diz que os sinais seguirão aos que creem. Não é os que creem que seguem os sinais, mas os sinais são uma consequência disso. Então, na igreja, na nossa realidade, nós não enfatizamos os dons miraculosos, porque eles são consequência, irmão. Se o Senhor quiser curar o enfermo no nosso meio, se no nosso meio aparecer algum endemoniado, que graças ao Senhor não apareceu ainda, se Deus quiser não vai aparecer, certo? Porque é uma coisa, quando a palavra de Deus é o centro, irmão, Satanás não tem vez não de se manifestar não. É ou não é verdade? É estranho, irmão, um canto que diz que está pregando a palavra de Deus e um levanta endemoniado. Que lugar é esse que está falando de Deus? É cheio de demônio, irmão. Onde irmão, se nós desligarmos essa lâmpada aqui, o que é que acontece com essa sala? Fica escura, não fica? A escuridão ela é o quê? Falta de luz. Quando há luz, não há escuridão. Amém. Na medida que a luz entra, a escuridão, o que ela tem que fazer? Ela sai. Se o Senhor está no nosso meio, irmão, não há vaga nenhuma para demônio, irmão. Então não tem porquê estar ninguém se manifestando aqui, não. Pode algum, sei lá, algum querendo se mostrar aqui, marcando com sua experiência, o outro se manifestou lá, rapaz, tenha vergonha. Tá querendo aparecer aqui, aí o cara aí se aquietou, ficou quietinho com tudo dele, não era demônio nada. Sim, irmão. Até porque nós aqui não invocamos Sim. os demônios, Sim. como é feito em outros lugares por aí. Sim. Há lugares, eu não sei se os irmãos já perceberam, mas a gente vê nos vídeos, em determinadas igrejas, Na própria televisão. na televisão, há uma invocação de demônio por parte dos pregadores. E isso aí está muito ligado, irmão, até mesmo ao hipnotismo. Hoje está acontecendo isso nas igrejas. Agora à tarde eu estava vendo um vídeo e a pessoa invoca, o pastor ele invoca o espírito na pessoa, ele chama o nome. E a Bíblia não nos ensina isso. Sim. A Bíblia nos ensina, se houver, se acontecer, que nós possamos repreender, como Jesus repreendeu. Sim. Os discípulos repreenderam. Mas o que está acontecendo aí hoje, né, esse sensacionalismo na hora né, esse modo como eles fazem de propagandizar, chama aqui, espetáculo, né? torna um espetáculo, filma aqui, para que as pessoas vejam isso. Na verdade, isso é um sensacionalismo e está errado porque eles estão invocando e ficam naquele negócio de perguntar, fala o teu nome, de onde tu vem, o que é que tu quer fazer com esta vida. Isto não é bíblico, isto nunca foi bíblico, né? Então, por essa razão que eu creio que não acontece, nunca aconteceu aqui, e nem deve acontecer. Nem deve acontecer. Porque estas coisas vão ser manifestas exatamente em lugares onde as entidades, né, são chamadas, onde elas são promovidas e elas são apresentadas. Qual é o propósito da Bíblia, do Evangelho, da Igreja de Jesus? Colocar a voz demoníaca no microfone para falar, para dizer o que vai fazer e o que não vai fazer, né? Então, isso é uma coisa que o rei estão fazendo, mas biblicamente E num país espírita e umbandista como o Brasil, o Brasil, 70% da turma aí é macumbeiro. Você vê esses globais aí, todos são espíritas e macumbeiros. Isso se tornou tão comum no meio, os irmãos, por favor, me permitam falar isso, porque é real, no meio pentecostal se tornou muito comum isso, e até aceitável, né? Mais uma vez lembrando, nós não se a Bíblia fala dos dons de milagres, de curas, nós cremos neles, mas não cremos ao molde da espetacularização que se prega por aí, né?
Nós cremos como uma consequência, algo que acontece, mas não que é o principal, não é a razão de ser da nossa vida da igreja. Eu estava assistindo um documentário lá na faculdade, falava da justiça no Rio de Janeiro, né? E aí eram contando vários casos de pessoas que iam à justiça, né? E aí passava um julgamento e tal. Aí tinha um rapaz que ele já era reincidente, já tinha sido preso por tráfico, tinha roubado um carro para pagar a dívida de droga e foi pego, né? E estava no processo. E aí a mãe dele era evangélica, pentecostal. E aí a mãe dele, muito sofredora, uma pessoa muito pobre, né? E aí ela, num determinado momento, ela foi pro culto, né? Para orar e pedir para o Senhor libertar o filho dela, né? Assim, resumindo a história, o filho dela foi preso, porque ele tinha roubado o carro e foi condenado. Mas aí, durante o culto, filmaram o documentário, filmou o culto. Irmão, eu acho que se não tivesse passado o nome da congregação primeiro, eu achava que era um centro de Umbanda. Porque ela rodava e fazia assim. E fazia assim. Isso, irmãos, claramente é a influência das religiões afro-brasileiras na prática do pentecostalismo. Né? Porque são trejeitos, são gestos próprios. Porque, irmão, se for do Espírito, então assim, o Espírito a cada 10 anos ele muda a sua manifestação. Porque há 20 anos atrás eu era de uma congregação pentecostal, eu não via isso. Não, eu estava falando aqui com o Jefferson. Eu não via isso. As manifestações de dons de línguas, de transe, eram diferentes. Já hoje no pentecostal, pelo menos estou falando de todas, mas dessa que eu assisti. Já porque assim, faz muitos anos que eu não frequento um lugar que tenha manifestações pentecostais. Mas ali eu vi o centro de Umbanda ali no meio da congregação. Manuel, a irmã Mina, ela foi uma das coisas que despertou ela, porque ela, como já veio da Umbanda, ela foi umbandista há muitos anos, então ela pôde perceber e ver a similaridade das coisas que haviam lá na igreja com a época que ela Eu achava muito parecido. achava muito parecido. Muito mesmo, mas eu era um pouco novo convertido praticamente, né? Que eu tinha aceitado Jesus. A gente já vê. Mas era a mesma coisa, batido de pé, tudo. A gente já vê outras influências, né? Outras influências do mundo na igreja cristã de forma geral, do ponto de vista do capitalismo, do mercantilismo, do ponto de vista do mundanismo mesmo, na vestimenta, na música, no consumismo. Né? No consumismo. Ou seja, o mundo invadiu a igreja institucionalizada. Né? E aí, irmãos, voltamos aqui para o início do que a gente estava falando. Então, o que é que realmente é a razão de ser da igreja? O que é que realmente é o objetivo da igreja? É fazer, irmãos, que todas essas coisas que não são da natureza de Deus saiam de nós. Para que a única coisa que reste em nós é a própria natureza e vida de Cristo. Porque, irmãos, a noiva de Cristo que ele vai receber na glória e vai desposar, ela é 100% igual a ele. Nada que é diferente um pouquinho de Cristo ele vai receber na glória. Tem que ser exterminado aqui nessa terra. Manuel, Tem que ser lavado. quando o Miguel estava esculpindo Davi, chegou para ele e disse: rapaz, como é que tu consegue fazer uma obra tão primorosa dessa? Rapaz, eu tiro tudo que não é Davi e extermina isso aí. Quer dizer, ele esculpiu tudo aquilo que não era Davi, ele tirou. Sim. Deixou só Davi. Assim é com relação a Cristo. Né? Tudo que é fora de Cristo, tudo que não for da natureza de Cristo, né? Porque você é a cabeça. Sim. E nós, a igreja, é o corpo. Então, esse corpo não pode ter, como se diz, corpos estranhos. Né? Tem que ser da mesma natureza. O corpo tem que ser da mesma natureza, né? Porque é guiado pela cabeça. Então, no momento em que nós somos guiados, acredito assim, por ensinamentos humanos, de homem, doutrinas de homem, ou doutrinas de demônios, aí estaremos caminhando na direção de aí que dá doutrinas de demônio mesmo. doutrinas de demônios. E na verdade é isso que nós estamos percebendo. Quem tem visto isso?
aqueles que estudam a palavra, pesquisam, e pedem a Deus, porque, irmãos, eu tenho dito, a Bíblia, ela é revelação, ela não é um livro de história qualquer que a gente possa ler, desvendar totalmente. A Bíblia é revelação, e está bem claro que aqueles que são espirituais discernirão. Por esta razão é que nós temos que ter discernimento de Deus. Se não tivéssemos discernimento, eu acredito, nenhum de nós estaríamos aqui. Talvez estivéssemos dentro de numa denominação ou num terreiro de umbanda, coisa qualquer. Mas para isso é que Deus tem nos dado o discernimento. E eu tenho dito aos irmãos, eu estou aqui com os irmãos porque chegou o momento que Deus me deu discernimento do que o que eu estava vendo e participando não estava totalmente como se diz, dentro da vontade de Deus. Alguém pode até dizer, mas irmão, mas lá está falando em Jesus, estamos louvando a Jesus, né? Deus está fazendo isso e aquilo e aquilo outro. Mas eu não acredito no evangelho misto. Eu não acredito que a igreja de Jesus, quando ele vier, a noiva, seja mista. Sim. Porque do contrário ela teria as suas vestes manchadas. E se a noiva tem que ter suas vestes brancas, né, pura, sim, porque ele não vai levar uma igreja, ou seja, uma noiva adúltera ou adulterada, mas sim uma noiva pura. E para ser puro, tem que estar completamente dentro da vontade de Deus, ou seja, na plenitude do Evangelho. Não é o que nós estamos vendo. Olha, irmão, eu sei que muitos já sabem, mas muitos pastores até, líderes de igrejas, eles já estão bradando, eles já estão clamando, já estão dizendo que as denominações estão tomando o caminho errado e estão se afastando, as igrejas estão se afastando cada vez mais de Deus, do Evangelho genuíno. Eles estão falando. E eu acredito que é Deus que está fazendo isso. Porque o sistema religioso, sistema congregacionais, como nós temos visto aí, de modo geral, eles têm tomado um caminho errado, perigoso, porque adotaram costumes pagãos, doutrinas tanto de homens como diabólicas. E se nós cremos no Deus que é verdadeiro, temos o Evangelho da verdade, nós não podemos viver os dois lados, como Jesus mesmo disse, não podemos servir a Deus e ao homem. Não podemos servir a Deus e ao Satanás, ao demônio. Não podemos. Ou nós somos de Cristo, ou então não somos. Ou nós vivemos o verdadeiro Evangelho, simples e puro, mas genuíno, ou então viveremos enganados, né? Nessa parafernália de tanto modismo. Eu vi os pastores, irmãos, ou até assembleianos antigos, pastores antigos, eles condenando o modismo que tomou conta das igrejas, que tomou conta dos cultos. Os cultos deixaram de ser um momento de adoração a Deus, um momento de palavra, de evangelho, como o irmão Emanuel, o irmão Marcos, os irmãos pregam aqui, ensinando o conteúdo bíblico e não trazendo uma mensagem cheia de ilustrações que não tem nada a ver com a vida da igreja. É o que nós estamos vendo hoje. Eu tenho visto ao longo da minha vida, eu vi muito isso, por isso que hoje eu digo, eu tomei a decisão errada, não posso participar disso, porque é engano, é falso. Ah, mas tem coisa, pode até ter, olha, se até nos terreiros de macumba se fala em Deus, não é verdade? Fala. Se fala em Deus, quanto mais nas igrejas. Então, é isso que tem acontecido e é por esta razão que nós precisamos nos apegar ao Evangelho. Por sinal, eles usam até a Bíblia. Usam até a Bíblia. sim. Ensino global. Aí, Agora, a única coisa que eles botam muito é o Salmo 91. É para enganar, sabe? Não, vamos, tem. Aqui em Efésios 5, vou convidar os irmãos para a gente ler algumas passagens. Efésios 5. A palavra de Deus, da Satanás
do Marcos aí, né? Efésios 5, versículo 11. Porque, irmãos, a gente deve ter o hábito de aquilo que não é da obra do Senhor, aquilo que é impureza, que tenta entrar no nosso meio, nós devemos identificar e devemos reprovar. Devemos condenar aquilo ali. Né? Não só do sistema religioso, mas no nosso meio também. Não, logicamente, não de forma a condenar os irmãos, mas condenar determinadas práticas ou determinadas maculações que tentam entrar. Certo? Essa é uma questão que carece de muita sabedoria da nossa parte. E muitas vezes a gente quer condenar determinada prática, um determinado ensinamento errôneo, e aí a gente vai logo condenando o irmão. Né? Ele tem que separar as duas coisas. Às vezes o irmão está falando aquilo ou está praticando aquilo, não é porque ele é ruim, é porque ele é criança. Ele ainda é imaturo, ainda precisa crescer espiritualmente. Então a gente tem que ter o zelo por ele. Né? Como o próprio Paulo fala para Timóteo, quando ele fosse repreender os mais velhos, repreendesse como um filho. Né? O pai fala alguma coisa, o filho, pai, não faz isso não, pai. Né? Então dessa forma. Mas nós devemos condenar esse tipo de coisa, as coisas que maculam a igreja. É isso que Paulo fala em Efésios 5, né? Na versão corrigida ele diz assim: e não comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas. Na versão atualizada diz assim: e não vos torneis cúmplices das obras infrutíferas das trevas. Antes condenai-as. Na versão atualizada diz: mas antes reprovai-as. Ou seja, você não pode se tornar cúmplice das obras infrutíferas das trevas. Mas como é que eu vou fazer para não me tornar cúmplice? Reprove, condene, se oponha. Porque, irmão, se a gente deixa, não é assim mesmo, o negócio está errado, mas a gente deixa para lá. Não vamos tocar nos ungidos do Senhor, não. O pastor, não vou falar dessas besteiras que ele anda fazendo, não, porque é ungido do Senhor. Irmãos, não é uma questão de condenar uma pessoa, mas a prática você deve reprovar. Né? Se até Pedro, irmãos, o apóstolo do Senhor, escolhido pelo Senhor para iniciar a igreja ali em Jerusalém, quando Pedro se tornou reprovável, Paulo foi lá e repreendeu. Né? Lá em Gálatas capítulo 1. Na presença de todos. Na presença de todos. Paulo se chocou com Pedro, face a face o repreendeu na presença de todos, porque tinha se tornado repreensível. Ou seja, um apóstolo, mas ele é homem, irmão. Ele é um homem sujeito às fraquezas, sujeito às falhas. Então, nós precisamos ter isso em mente. Aqui em Efésios ainda, versículo 26 do capítulo 5, eu vou ler na atualizada, de alguma diferença. Efésios 5, versículo 26. Diz o seguinte, versículo 25, eu vou começar a ler. Ainda dentro do contexto que a gente estava falando, né? De Adão e Eva, Cristo e a igreja. Fala assim: maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela. Né? O Senhor amou a igreja, a si mesmo se entregou pela igreja. Mas olha o que diz o versículo seguinte. Ele tinha um objetivo. O Senhor Jesus, ele foi à cruz, morreu, gerou a igreja, deu a sua vida por nós, depois ele ressuscitou, a igreja foi gerada. Mas o objetivo de Deus não parou aí. Gerar alguns filhos para que eles sejam filhos de Deus, para que eles tenham a vida de Deus. O Senhor, ele objetiva algo superior. Aí ele continua no versículo 26. Para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra. Então, irmãos, o que é que purifica a igreja? Palavra. Cura purifica a igreja? Não. Pode acontecer, mas não é aquilo que faz com que a igreja seja lavada e purificada. É porque eles vão para trás de obcecado, porque tem que ter cura. Mas não estão preocupados que Deus quer fazer por dentro dele, que é a igreja. Sim. Porque ele quer falar, né? Sim. E é por isso que eu até falei para os irmãos, tem muito lugar aí que tem cura, manifestações, dons miraculosos, mas se você perguntar o que é a igreja, o povo vai
Vai dizer que a igreja é o templo. Vai dizer que a igreja é o prédio. E a Bíblia não diz isso. Ou seja, está faltando palavra, não está? Se está faltando palavra, está faltando lavagem de água. Se está faltando lavagem de água, está faltando purificação e santificação. Um monte de gente cheio de dons de curar. Irmãos, olhem para a igreja em Corinto. Se o irmão ler a primeira carta de Paulo, quem já leu a primeira carta de Paulo aos Coríntios sabe que a igreja em Corinto era uma igreja complicada. É ou não é? Tinha muitos problemas. Divisão, prostituição, contendas. A mesa do Senhor não era praticada da forma adequada. Os dons não eram entendidos de forma correta. Tinha muitos problemas. Mas se não ler lá no capítulo 1 de 1 Coríntios, Paulo diz, eu vou só ler aqui para eu não fugir do que Paulo falou. A igreja em Corinto tinha muita coisa boa. Olha o que a igreja em Corinto tinha. Só um minutinho. É uma passagem que Paulo diz que não faltava nenhum dom aos irmãos de Corinto. Alguém lembra dessa passagem? Acho que é capítulo 1. Vou procurar aqui em 2 Coríntios. É 1 Coríntios mesmo. Vou ficar devendo essa passagem para os irmãos. Uma passagem que Paulo elogia os coríntios como não lhes faltar nenhum dom. Oi? 1 Coríntios 14? Lê aí, irmão, por favor. Na minha cabeça era o capítulo 1. Não é o 14 não, irmão, não é o 14 não. Então os irmãos vão me perdoar, porque eu não estou achando. Depois eu vou procurar e passar para os irmãos. Mas a igreja de Corinto, ela tinha os dons, né? E isso é comprovado em toda a carta. Só que aí Paulo ele fala que eles não deviam ser ignorantes ao uso desses dons. A igreja de Corinto, ela tinha a palavra. Só que a igreja de Corinto não praticava de forma correta a palavra. E aí nós vemos a sequência de problemas que a igreja de Corinto tinha. Então, irmãos, tem muitos lugares que tem esses dons miraculosos, mas tem faltado a palavra do Senhor. E aí a ênfase que a gente deu ontem lá na Jurema, né? Jurema, lá em Amontada, foi que os irmãos se debruçassem, os irmãos se dedicassem cada vez mais ao conhecimento da verdade que está na palavra. E aí nós lemos Hebreus capítulo 4, versículo 12, né? Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, né? É como uma espada de 2 gumes, mais cortante que uma espada de 2 gumes, né? É a ponto de dividir a alma do espírito, juntas e medulas, né? E apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. A palavra de Deus tem esse poder. Ela tem o poder do discernimento, ela traz o poder do discernimento. Se aquilo provém de Deus ou não provém de Deus. Aí a gente leu também, o Marco lembrou, Atos capítulo 20, versículo 32. Paulo diz, né? Agora, encomendo-vos, ele falando aos presbíteros de Éfeso, encomendo-vos ao Senhor e a palavra da sua graça, que tem poder de edificar, de vos edificar e dar herança a todos os que são santificados. Né? Então, irmão, só a palavra é que tem o poder de lavar a igreja, purificar a igreja, e aí continuando aqui em Efésios, para que a santificasse, versículo 23 do capítulo 26 do capítulo 5, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra. Versículo 27, aí olha o objetivo do Senhor aqui com a igreja, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Oi? 12 de 1 Coríntios? Que fala dos dons espirituais. Não quero que sejais ignorantes.
Mas ainda não é essa passagem. Não, Mas não é essa agora que passagem. eu vou me lembrar. É porque eu estou ficando velho que nem o mar. Esquecendo das coisas. Eu leio uma passagem e não lembro mais onde está a passagem. Eu lembro do texto, o texto fala assim, mas na hora falta. É isso mesmo, viu? Chega lá. Pois irmãos, é isso, a palavra do Senhor é que purifica a igreja, lava a igreja, tira as rugas da igreja, tira as máculas da igreja. É isso que o Senhor quer, irmãos, encontrar naquele dia, nas bodas. O Senhor quer falar que nem Adão, esta afinal é osso dos meus ossos, carne da minha carne. Por dentro, nos seus ossos, ela é do mesmo natureza minha, a carne por fora também é da mesma natureza, ela completa, por dentro e por fora é igual a mim. Gloriosa. O Senhor hoje está onde? Assentado no trono de glória. E a igreja será também gloriosa, né? Sem máculas, nem ruga. Então tudo isso é tirado, irmãos, pela palavra do Senhor. Agora, a gente vai até que horas? Até 6h30? Já, né? Eu ainda queria... Sim, tem pouco, irmão. Certo. Só relembrar aos irmãos, a gente já compartilhou essa passagem, não aqui no Quixadá, aqui a gente só deu uns lapsos. Porque, irmãos, aí entra um grande problema. É a palavra do Senhor que nos edifica, não é? Mas aí, irmãos, a gente quer outras coisas. A gente veio de vertentes religiosas diversas que lá privilegiavam as outras coisas. A palavra tinha um horário específico que era bem reduzidinho, né? Quando tinha. E aí as outras coisas, os dons miraculosos tinham mais importância que a palavra, os louvores tinham mais importância que a palavra, né? E uma série de coisas tinham mais importância do que a palavra. Então aí a gente ficou um pouco fastioso em relação à palavra do Senhor, né? E às vezes a gente nota, irmãos, que quando a gente vai entrar na palavra, ler versículo, fazer entrar assim, de uma forma mais detida, mais profunda na palavra, aí a gente sente assim que determinadas pessoas ficam Eu enfado. ou então dá o sono, né? Ou então, rapaz, eu vou ali, eu vou atender o celular. Porque a palavra, irmãos, ela não causa essa histeria, né? Ela não causa essa, ai, que coisa legal, coisa boa. Muitas vezes E aí, irmãos, isso não é de hoje não. Isso não é de hoje não. Desde a época do nosso Senhor Jesus Cristo era assim. Aí eu queria só convidar os irmãos para a gente ler João 6. Não ler, né? Mas vamos só explicar um pouquinho, depois os irmãos lêem em casa. Em João 6, mostra uma experiência que o Senhor passou muito interessante, que parece demais com os dias de hoje. Demais. No início de João 6, versículo 2, diz assim: seguiam o Senhor, seguiam ao Senhor numerosa multidão. Por quê? Aí tem um porquê aí, não tem? Não sei se na corrigida é igual a minha, mas na minha tem um porquê. Por quê? Por que eles seguiam o Senhor? Quem pode dizer? Viam os sinais que operavam entre os impúdios. Eles seguiam o Senhor por quê? Eles viam os sinais. E se os irmãos continuarem lendo, nessa passagem aqui tem a multiplicação dos pães e peixes. Os irmãos lembram quantas pessoas tinham na multiplicação de pães e peixes? Quem lembra? 5.000, né? Rapaz, se eu te contar uma igreja com 5.000 pessoas, ô dízimo gordo. A pessoa, se o Senhor quisesse isso, hein? Se eu desejasse isso, 5.000 pessoas estavam lá, irmão. Por quê? Porque viam sinais. Ah, ele cura. Ah, ele faz milagres. Vamos lá. E aí foram. E aí, o que é que acontece? O Senhor, irmãos, tinha um coração amoroso. Lá em Mateus, finalzinho capítulo 9, o Senhor disse que olhou para as multidões, né, e viu elas, né, aflitas como ovelhas que não têm pastor. O Senhor amava as multidões, amava as pessoas. Pois não, irmão? Lá na frente, Jesus fala para eles qual era o real motivo que eles estavam ali. Pronto, é nesse ponto que eu quero chegar, irmão. É nesse ponto que eu quero chegar. O Antônio já sacou lá. Aí, irmão, o que aconteceu? O Senhor multiplicou os pães. O Senhor não se deteve de fazer isso não, de operar milagre não. Ele operou, multiplicou os pães, multiplicou os peixes.
E aí comeram mais de 5.000 pessoas, sem contar crianças e mulheres. Muita gente, não é? Muita gente. Aí, irmãos, o Senhor ele se afasta daquelas multidões, atravessa o mar da Galileia, né? O Senhor já sufocado por aquele povo todo, né? O Senhor, de certa forma, seus irmãos leram, vão perceber que o Senhor tinha fugido deles, pegou o barco e saiu da Galileia e foi para outra banda, para o outro lado do mar da Galileia. O que aconteceu? A multidão foi atrás, pegaram os barcos e seguiram o Senhor. Quando chegou lá, irmãos, aí quando a multidão está de novo na frente do Senhor, aí o Senhor Jesus começou a falar umas coisinhas, né? Eu agora não vou falar milagre nenhum, vou falar a verdade, né? Aí vem aqui para o versículo 25. E tendo-o encontrado no outro lado do mar, lhe perguntaram: mestre, quando chegaste aqui, tá tão bom de comer o peixe para lá do outro lado, tem mais aqui? Respondeu, aí começa, irmão, olha aqui Jesus, presta atenção no Senhor aqui. Respondeu Jesus: em verdade vos digo, vós me procurais, não porque vistes sinais, mas porque comeste dos pães e vos fartastes. Vocês estão atrás de coisas materiais. Estão atrás de comer pão, comer peixe, vocês estão atrás de outras coisas. Estão atrás do pão que perece. Do pão que perece. Aí fala, trabalhai, não pela comida que perece, aí o Senhor começa. Irmão, desse versículo 27 até o versículo 59, é um discurso tremendo do nosso Senhor. Ele diz, ó, o pão verdadeiro não é esse que eu dei para vocês comerem, não. Eu sou o pão da vida. E aí ele começou a falar, irmãos, aí ele começou a falar palavras de realidade espiritual, de profundidade, coisas que o homem carnal, irmãos, não discerne. O homem na sua carne não entende. O homem precisa do Espírito de Deus para discernir. E aí eu não vou discorrer porque a gente vai gastar um tempão aqui. E aí o Senhor continua, versículo 47. Em verdade vos digo, quem crê tem a vida eterna. O Senhor começou a falar de vida eterna. Versículo 51. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém dele comer, viverá eternamente. O Senhor começou a falar de coisas da vida eterna, de coisas espirituais. E aí, quando o Senhor vai terminando, os judeus começam e os outros começavam a se entristecer com aquilo ali. Ô rapaz, a gente viu, atravessou o mar da Galileia, doido por pão, vamos me falar agora aqui essas palavras aí. Aí eles disseram, versículo 60, muitos, não eram dos judeus não, muitos dos seus discípulos, tendo ouvido tais palavras, disseram, duro é esse discurso, quem não pode ouvir? Entenderam aí, irmão? Dá sono, né? Dá uma inquietação. Ai meu Deus, se não falava aí, tem que ler esse monte de versículo mesmo, né? Aí a hora, meu Deus, é a hora. Telefone top. Era desse jeito aqui, não é para o Senhor também, irmão. E aí, vou pular. Aí é interessante, versículo 63, quando o Senhor viu eles murmurando e falando isso. O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. Ou seja, você entender isso na carne, você não vai conseguir não. Na carne não tem como nós conhecermos o Senhor, porque é o Espírito que vivifica. Se é palavras de vida eterna, se o Senhor estava falando que quem comesse do pão vivo que desceu do céu tinha a vida eterna, precisava do Espírito para entender. Mas eles estavam na carne, e a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são Espírito e são vida. O que é vida, irmãos? A palavra. O que é Espírito, irmão? A palavra. É interessante isso que o Marco compartilhou com o irmão. Disse, pai, eu não vou mais saber desse livro aqui não. Eu tenho o Espírito. Mas, irmãos, as palavras que estão nesse livro são Espírito. Eu não posso separar o Espírito que está dentro de mim do que está escrito aqui. Se eu falo e eu digo, eu falo pelo Espírito, e se eu falo está diferente do que está escrito aqui, esse Espírito que está falando por mim não vem de Deus. É um Espírito que vem do inimigo. Porque o Espírito de Deus não discorda da sua palavra. Ele fala as mesmas coisas que está aqui. O Senhor falou para os discípulos lá em João 14, o Espírito da verdade, quando ele vier, vos fará lembrar de tudo que eu já vos disse.
Amém. Na verdade, o Espírito não está dizendo novidade não, irmão. O Espírito quer nos trazer de volta para a palavra. É isso que o Espírito quer fazer. Aí tem uns espíritos aí que querem nos desviar para a cura, querem nos desviar para a expulsão de demônios, mas o Senhor na sua igreja quer nos trazer de volta para a palavra. É isso que Ele quer fazer. Aí, irmãos, o que aconteceu? Duro esse discurso, né? Quem o pode ouvir? Aí o Senhor no 64, contudo, há descrentes entre vós, irmão. Esse monte de templo cheio de gente, talvez 90% do povo está lá, nunca creu no Senhor. Nunca creu. Há descrentes, loucos por materialismo, loucos por prosperidade, loucos para ter uma bênção, uma graça. Parece as graças lá do catolicismo. Fama. Bem lembrado, irmãos, pelo amor de Deus. É uma fogueira de vaidades. Hoje no mundo gospel, uma fogueira de vaidades, cada um querendo ser mais famoso que o outro, vender mais CD do que o outro, vender mais DVD de pregação. Mas, irmãos, o Espírito aqui vivifica. Prosseguiu, versículo 65. Vou pular, irmãos, para não gastar mais tempo. Versículo 66. Olha o que é que aconteceu aqui com Jesus. Ainda mais com nós hoje aqui. Às vezes a gente começa a falar palavras um pouco mais duras e alguns se chateiam, não querem mais saber da gente. Não me preocupe com isso não, irmão. Aconteceu a mesma coisa com o nosso Senhor. Versículo 66. À vista disso, muitos, aí eu entro e enfatizo de novo, não era dos judeus não era dos incrédulos não. Muitos dos seus discípulos, aqueles que diziam discípulos, não o abandonaram e já não andavam com ele. Mas na hora de comer pão tinha 5.000. Na hora que Jesus abriu a boca para falar palavras espirituais, aí o que é que aconteceu? Muitos o abandonaram. Aí, olha quantos sobraram. Então perguntou Jesus aos 12. Pai, essa igreja está fraca, viu? Uma evasão de quase 5.000 pessoas. Só 12 ficaram os 12. Olha o que o Senhor pergunta para eles. Ó. Pois é, irmão. 0,001% ficou aqui. Porventura quereis também vós outros retirar-vos? Jesus perguntou. Vocês querem ir embora também não? Aí, ó. Porta da rua e a serventia da casa. Querem ir também não? Aí, irmãos, é interessante, né? Como Pedro acho que era o apóstolo mais afobado, né? Pelo menos enquanto seguia o Senhor, né? Ele tinha uns impulsos assim muito interessantes, né? Mas na hora que precisou o Pai revelar as coisas para Pedro, o Pai revelou, né? E Pedro, ele era estabanado algumas vezes, mas tinha um coração por Deus. Aí olha o que é que Pedro responde. Respondeu-lhe Simão, Pedro, Senhor, para quem iremos? Senhor, para quem iremos? Irmãos, aqui não tem festa gospel, aqui não tem arraia gospel, não tem música funk gospel, aqui não tem expulsão de 350 demônios numa reunião, aqui não tem cura de paralítico assim, para ele sair pulando, que nem o meu primo Flávio, né? Eu contei essa história dos irmãos, não só faltava morrer de rir. Profetadas, aqui não tem revelações instantâneas. Então, irmãos, o que é que não está nos segurando aqui? Pedro perguntou, para quem iremos, Senhor? Irmão, para onde nós iremos? O que é que nos segura nas reuniões? O que é que nos traz para as reuniões? O que é que nos faz viver a vida pura e simples da igreja? Aí Jesus o próprio Pedro vai responder aqui. Senhor, para quem iremos? Se só tu tens cura divina. É isso que ele diz? Não. Senhor, para quem iremos? Se só tu tens milagres. É isso que ele diz? Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras da vida eterna. É só isso, irmão, que precisa para edificar a igreja. Para essa noiva chegar lá para o seu noivo pura e santa. É as palavras de vida eterna. Se acontecer outras coisas, não é secundário. Não é o principal, não. O principal, palavras de vida eterna. Mas o Senhor não parou o discurso duro aqui, não. Depois dessa do Pedro, o Senhor ainda dá outra. Ó. Continuando. Replicou-lhe Jesus: não vos escolhi em um número de 12? De 5.000 e outra vez mais de 5.000, só ficaram 12, né? Olha o que Jesus fala. Não vos escolhi eu em número de 12, contudo, um de vós é diabo. Era Judas, meu irmão. Então só tinha 11.
que um deles era o diabo, doido para roubar Jesus, doido para vender Jesus. Então, irmãos, era isso que eu queria compartilhar para concluir meu falar aqui. Se quer realmente, irmãos, se você tem um coração na igreja, de ter uma vida da igreja realmente conforme a palavra, você só vai ver nas reuniões palavra. Só vai ver nas reuniões palavras, se Deus quiser. Se Deus quiser. Eu peço ao Senhor. E a palavra, irmãos, a gente fala, irmão, a gente vai louvar mais não, mas os louvores também é para nos encher da palavra. Os louvores são para nos encher do Espírito. Paulo diz, né? Não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando com alegria ao Senhor. Então os louvores também são para nos encher da palavra. Tudo na reunião, as orações, os louvores, a ministração, são para nos encher das palavras de vida eterna. Para que um dia... Testemunho também. Isso. A gente está sempre recebendo algo de Deus. E até a Bíblia fala, né? Nos reunir, nós tem salmos, tem doutrina, profecia. Profecias. Sim. E os testemunhos que nos edificam, né? No dia a dia, que Deus tem nos dado vitória, tem feito algo na nossa vida, em particular, que não precisamos ir para vamos dizer, um palco denunciar, como estão fazendo aí, né? Para tornar um sensacional. Amém. Amém, meus irmãos. Desculpe pela